Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEAN aprova 25 projetos de autoria de deputados estaduais. CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes apresenta dados alarmantes da rede criminosa no Amazonas. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver, deputado José Ricardo defendeu um plano urbanístico e de moradia para as áreas vizinhas de Iranduba. E ainda, durante encontro da Unália, deputado Adjuto Afonso disse que o financiamento de campanha é um dos principais itens que deve ser alterado. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2013. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aprovou um total de 25 projetos de autoria dos parlamentares do Amazonas. Entre eles, a iniciativa do deputado Sinésio Campos, que garante a implantação de postos do PROCON nos shoppings da cidade. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a responsável pela análise da legalidade jurídica constitucional dos projetos de leis da Assembleia Legislativa. A matéria só pode ser apreciada pelo plenário da Casa caso passe pelo âmbito da comissão. Nesta semana, 32 projetos de lei foram analisados. 6 receberam parecer contrário e 1 foi retirado de pauta. 25 projetos foram aprovados. O trâmite normal agora é colher as assinaturas dos membros da comissão e encaminhá-los ao apoio legislativo. O apoio legislativo de posse desses projetos, eles entram na pauta grande e já podem abastecer o plenário para votações futuras. Dos projetos aprovados que seguirão para a deliberação em plenário, encontra-se o do deputado Sinésio Campos, do PT, que pede a obrigatoriedade da implantação de postos do PROCON nos shopping centers do Estado. A CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes esteve esta semana em Manaus buscando dados na Polícia Federal, na Delegacia Especializada e no Tribunal de Justiça do Amazonas. No interior, o foco foi Coari. 6 pessoas foram ouvidas. De acordo com a presidente da comissão, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o número de pessoas envolvidas no Amazonas com a suposta rede é maior do que se imaginava. Na Assembleia, uma audiência pública debateu o assunto. Durante a coleta dos depoimentos, 6 pessoas foram ouvidas pela comissão. Entre elas, o ex-fotógrafo do prefeito Adail Pinheiro, Jaime Paiva, Eudes de Souza, marido da ex-secretária do município de Coari, Maria Lândia dos Santos, e uma adolescente de 16 anos. A presidente da comissão parlamentar de inquérito, que investiga as denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o país, deputada Érica Cocai, disse que os relatos apontam para novas pessoas envolvidas na rede, supostamente organizada pelo prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro. Nós também temos uma preocupação com relação a outros atores que estão surgindo nesse processo, nesses depoimentos, o que vai indicar provavelmente a necessidade de colhermos mais depoimentos. Porque os depoimentos que colhemos os depoimentos que colhemos hoje apontam com outras pessoas, outros atores, para que nós possamos ter inclusive uma dimensão exata do tamanho da própria rede ou da suposta rede. A relatora da CPI, deputada Lilian Sá, afirmou que essa é a segunda vez que a comissão vem ao município de Coari colher depoimentos. Segundo a parlamentar, os relatos dos envolvidos no caso apontam diretamente para Adail. Porque surgiram nomes, surgiram novos caminhos, né? E eu sei que cada vez mais em que a gente começa a investigar esse caso, a situação do prefeito de Coari vai se complicando cada vez mais, porque vai aparecendo novos atores, vai aparecendo novas denúncias e nós queremos esclarecer, a justiça. Eu acho que o povo aqui, né, quer isso, é esclarecer e quer justiça.
Um dos depoimentos colhidos pela comissão foi de uma adolescente de 17 anos. De acordo com a relatora da CPI, deputada Lilian Sá, a adolescente teria tentado marcar encontros entre a sua prima, na época com 12 anos, e o prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro. Em troca, as meninas receberiam dinheiro para se envolver com o político. A mãe da garota também foi ouvida. O depoimento dessa mãe foi muito importante para a gente, porque ela fez a denúncia no Ministério Público, ninguém se importou de saber a filha. Nós escutamos a menina também, né? É que agora ela ainda é uma adolescente, tem 17 anos, e vamos seguir nessa linha. Nós fizemos já o nosso julgamento, como falo, da CPI de juízo, né? Acho que é uma vergonha se continuar desse jeito, sem que o governo faça uma intervenção em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. Os membros da comissão participaram de uma audiência pública na Assembleia para discutir políticas públicas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O deputado Luiz Castro, que auxilia a comissão no Amazonas, disse que é preciso buscar alternativas mais rigorosas para punir os responsáveis. A pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência sexual doméstica contra crianças e adolescentes e o trabalho infantil são as 4 vertentes piores que se tem de quebra da dignidade, desrespeito à dignidade das crianças e adolescentes. A exploração sexual ela tem essa coisa de aviltar a criança e adolescente porque o torna mercadoria, torna um simples objeto de prazer na mão de pessoas que não têm a compreensão ética de que não podem desfrutar de prazer com crianças, com adolescentes, da ilegalidade, da imoralidade, da falta de ética dessa prática. Mas é um problema no Brasil inteiro. E não deixa de ser também um grande problema no Amazonas. Vamos receber a Copa do Mundo ano que vem e não temos esse problema com uma política clara definida aqui no nosso estado ainda. A comissão deve voltar ao estado para colher novos depoimentos até o final deste ano. Porque o que nós vamos perceber de forma muito concreta é que há uma sensação muito grande de impunidade, não apenas aqui no estado do Amazonas, mas por onde a CPI tem ido. E essa sensação de impunidade ela precisa ser rompida. A responsabilização dos culpados é absolutamente fundamental. Se existe essa rede que foi comprovada pela CPI da pedofilia em 2009 e até agora não aconteceu nada, ele não foi punido. Tem as escutas telefônicas que comprovam o envolvimento da Marilândia, do Adriano Salem, de tantos outros, né, envolvidos numa rede. E eles ainda estão trabalhando, são braços direitos do prefeito Adail Pinheiro, né, com cargos de confiança na prefeitura. E ainda isso se estendeu para os seus familiares. Então existe alguma coisa ali, ou existe conivência, ou é um cala-boca. É isso que nós queremos saber. E o número de casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual aumentou 14% no Amazonas. Os dados são da Delegacia Especializada dos anos de 2012 e 2013. Entre os meses de janeiro a agosto deste ano, a Polícia Civil registrou mais de 700 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no estado. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 22%. Durante o ano de 2012, os números de casos registrados foram 875. Os dados foram divulgados pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. De acordo com a delegada Cláudia Maria Bastos, os principais agressores são familiares. Os padrastos representam o maior número de denúncias. Os principais agressores são pessoas que são da confiança da criança ou da família dela, né, da criança e da adolescente, e que eventualmente são deixadas para cuidar da criança ou que estão dentro do ciclo familiar da vítima. Dentro da família, o principal seriam os padrastos. A delegada alertou que ainda há uma precariedade para atender as vítimas de abuso sexual do interior do Amazonas, já que só existe delegacia especializada na capital. Segundo ela, é preciso ter muita sensibilidade no trato com as crianças na tentativa de chegar ao agressor. A criança, quando ela está vitimada, ela tem uma certa dificuldade em verbalizar, depende muito da psicologia da criança, né? De repente, uma criança com 6, 7 anos, ela nem consegue falar com o delegado. Então, nós imediatamente encaminhamos ela para a psicóloga, ela conversa com a psicóloga e com a assistente social
para depois a gente tentar um contato e colher o depoimento da criança. Agora, é importante a gente acrescentar que a criança ela tem um tempo dela de falar. Então, assim, tem toda uma técnica diferenciada de você ouvir uma criança. É muito diferente você ouvir uma criança e você ouvir um adulto ou um adolescente. Então, são depoimentos diferentes. Cláudia Bastos participou da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa para debater a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante a audiência, os números foram repassados à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil, presidida pela deputada Érica Cocai, do PDT do Distrito Federal. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 34 graus. Para o município de Fonte Boa, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 34. Em Guajará, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 35 graus. Veja a seguir, com a chegada da Copa do Mundo em 2014, a meta é receber mais de 1 milhão de visitantes. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Com a Copa do Mundo em 2014, a meta é receber mais de 1 milhão de visitantes no Amazonas. E por isso, o papel do turismólogo é fundamental. Uma sessão especial na Assembleia homenageou a categoria. A proposta foi do deputado Francisco Souza, que preside na casa a Comissão de Turismo e Empreendedorismo. O turismólogo é o profissional de nível superior que conhece, analisa e estuda o turismo em sua totalidade.
O Amazonas tem suas belezas naturais conhecidas no mundo inteiro e são o principal atrativo da região. Para conhecer essa riqueza ecológica, é necessário o apoio técnico desse profissional. A profissão é de importância vital para que tanto o potencial natural quanto o cultural sejam bem divulgados e se torne parte importante do processo econômico de uma região. No Amazonas, a profissão tem crescido e ganhado reconhecimento por parte do poder público, porém, ainda precisa de regulamentação. A luta pela regulamentação da profissão é antiga e nós continuamos ainda à espera quanto às possibilidades do aluno de turismo. No hall da Assembleia, uma exposição recebia os visitantes que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do Amazonas, com a mostra de itens da ciranda de Manacapuru, imagens das cachoeiras de Presidente Figueiredo, as cerâmicas artesanais de Iranduba ou os botos de Novo Airão. Já no plenário Rui Araújo, a sessão especial proposta pelo deputado estadual Francisco Souza comemorou os atuais indicadores do turismo na região e a valorização do turismólogo. Nós estamos concluindo hoje mais uma etapa dos trabalhos da CETUR, que é a Comissão de Turismo e Empreendedorismo, que com muita honra presidimos nesta casa, mostrando a cultura amazonense. A presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas afirmou que os investimentos do poder público no estado têm sido altos e que, com a chegada da Copa do Mundo em 2014, a região e a profissão serão ainda mais valorizadas. Portanto, é uma atividade que, como qualquer outra, e em especial para o nosso estado, assim como o polo industrial, que gera hoje 110 mil empregos diretos, o turismo, mesmo ainda que indiretamente, não tendo uma pesquisa consolidada como tem o Polo Industrial de Manaus, mas já gera em torno de 80 mil empregos. Portanto, é uma indústria, digamos assim, que emprega pessoas, gera renda, impacta 52 outras atividades, porque o dinheiro que é comprado num pacote turístico na companhia aérea, ele entrando numa cidade, pagando uma estada de hotel, ele vai para a padaria, ele vai para o posto de gasolina. Em 2003, o Amazonas recebia 183 mil turistas. Esse número saltou para 850 mil em 2012. Com a chegada da Copa do Mundo em 2014, a meta é receber mais de 1 milhão de visitantes. Para garantir o bem-estar dos que procuram a região, Manaus também irá receber novas sinalizações turísticas e pontos de atendimento. A partir do dia 1º de junho do próximo ano, a capital também irá receber o primeiro voo partindo de Lisboa. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais apresentou na última quinta-feira o resultado da pesquisa de opinião com parlamentares sobre pontos da reforma política no Brasil. Para o deputado Adjuto Afonso, o financiamento de campanha é um dos principais itens que deve ser alterado. O relatório da pesquisa foi apresentado durante reunião da UNALI na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O objetivo é incluir a proposta nas discussões da Câmara Federal. E para valer, a partir das eleições do ano que vem, a reforma precisa ser aprovada até o dia 5 de outubro. Por telefone, o deputado do PP, Adjuto Afonso, que participou das discussões, destacou a importância da reforma política. Nós, deputados do Amazonas, também opinamos, onde tem lá o que é a UNALI, o que os deputados pensam com relação à reforma política. E a gente vai, inclusive, a UNALI, que foi decidido na reunião de diretoria hoje, que a UNALI vai encaminhar essa intenção dos deputados estaduais para a Câmara Federal, para a Comissão da Reforma Política que está analisando. A gente tem esperança de que algumas coisas eles possam fazer e, digamos assim, atender o que os deputados estaduais pensam com relação à reforma, né, em termos de mandato, de voto distrital, o que os deputados pensam com relação ao voto distrital, com relação à lista fechada. Adjuto Afonso disse que um dos principais pontos a serem alterados é o financiamento da campanha política. Segundo a pesquisa, 48% dos deputados opinaram que o financiamento seja exclusivamente público. Todos os itens que foram pesquisados e que deu a maioria como financiamento de campanha, onde as opções foram maiores, realmente é o que nós pensamos, o que nós, deputados do Amazonas, encaminhamos, né? Entendeu? Um item que me chamou bem a atenção é a coincidência de mandato. As pessoas acham que tem coincidência de mandato, isso aí todo mundo
questiona muito que há um custo muito grande do país com a eleição de 2 em 2 anos. Então isso aí parece que a maioria pensa, acredita que é possível ter uma coincidência do mandato. Em relação ao sistema de votação, 63% preferem que o voto seja nominal, com lista aberta, como é hoje. Sobre o sistema de representação, 50% querem que o voto continue proporcional por estado e 84% dos deputados querem a unificação das eleições. A Assembleia Legislativa do Amazonas conta agora com o apoio do Poder Executivo na luta para garantir as vagas do Amazonas na Câmara Federal. A repórter Priscila Sena tem os detalhes. O pedido da Assembleia Legislativa para a redefinição do número de deputados na Câmara foi aprovado pelo TSE em abril deste ano, o que resultou em mais uma vaga para deputado federal e 3 para deputados estaduais. De acordo com o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, o apoio do governo é fundamental por se tratar de uma conquista de direitos e de interesses do Estado e não apenas da Assembleia. Por isso, o parlamentar convocou os deputados para uma reunião com o secretário de governo, Raul Zaidan, para discutir a nova estratégia de ação que deverá ser adotada, uma vez que outros 3 estados, Pará, Minas e Ceará, deverão se aliar ao Amazonas. Uma invasão no município de Iranduba mobilizou a polícia e diversos órgãos federais e do executivo esta semana. A ação reacendeu a discussão sobre programas habitacionais e a regularização fundiária. No quadro Opinião Parlamentar, deputados do Amazonas falam do assunto. Mas antes, acompanhe como foi a retirada dessas famílias da área invadida. 5 barreiras policiais foram montadas nesta segunda-feira para impedir a entrada de pessoas e veículos na invasão que se instalou há quase 3 meses no quilômetro 6 da rodovia Manuel Urbano, a M070. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, foi realizada em conjunto com a Polícia Federal e órgãos do governo do estado em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal. 300 policiais do Comando de Policiamento Especial, ROCAM e Batalhão Ambiental ficaram de prontidão até que saia a determinação de reintegração de posse da área. De acordo com o secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, Frederico Mendes, a reintegração depende da Justiça Federal, que poderá ou acatar o pedido ou passar a questão para a competência da Justiça Estadual. Nesta quarta-feira, com o documento de reintegração de posse, a polícia derrubou as barracas e as famílias que ainda estavam no local foram retiradas. O estado do Amazonas, há 20 anos, não legalizava terras. É o maior estado da federação e hoje 70% das áreas do estado do Amazonas é terras da União e apenas 30% é terras do estado. Então, o Terra Legal, que é o programa do governo federal, até agora não disse o que veio fazer aqui no estado do Amazonas. Legalizando área, nós temos tanta área, não precisa de ninguém invadir. Precisa sim de dar condição ao homem do interior para ele produzir. A partir do momento que essas definições ocorram, ou seja, você tem que pelo menos saber se essa terra é uma terra municipal, estadual ou federal. E a partir daí criar programas para que a população possa adquirir esses terrenos, possa ter a possibilidade de ter a sua casa própria, que é o sonho de todo mundo, porque da forma como está hoje, as pessoas não sabendo essa superposição de proprietários de um mesmo local, de uma mesma terra, é que gera esse tipo de conflito. Se você não tem projeto, se o governo não tem nada definido, as ocupações vão acontecendo. E é lamentável, porque com isso, não tendo planejamento, todos perdem, porque as famílias que ocupam, já ocupam local de forma desordenada, o serviço público chega depois, você não tem vias adequadas, água, esgoto, tudo é mais difícil. Vamos agora para a agenda parlamentar. E hoje acontece uma sessão especial em homenagem ao Dia do Idoso, no plenário Rui Araújo, às 10 horas da manhã.
A autoria é da deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleam no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.